No auge de sua glória e comandando vastos exércitos, surge um nome que ecoa através dos séculos: Napoleão Bonaparte. Este notável líder militar e estadista francês personifica a grandiosidade e a importância histórica de uma era épica. Napoleão Bonaparte, nascido em 1769 na ilha da Córcega, forjou seu caminho rumo ao topo do poder com uma determinação implacável. Seu gênio militar e estratégias audaciosas o levaram a conquistar grande parte da Europa durante as guerras napoleônicas. Sua genialidade tática e habilidades de liderança transcendiam as fronteiras, inspirando temor em seus adversários e fervor entre seus seguidores. Dotado de uma visão ambiciosa, Napoleão transformou o cenário político europeu e instituiu reformas profundas em áreas como o sistema jurídico, a educação e a administração pública. Seu Código Napoleônico, um marco no direito civil, perdura até os dias de hoje. A figura imponente de Napoleão Bonaparte incita admiração e fascínio. Seu impacto na história é inegável, sendo considerado tanto um conquistador incansável quanto um visionário de seu tempo. Seu legado transcende batalhas e fronteiras, influenciando o curso da história mundial e deixando uma marca indelével na consciência coletiva. Agora, adentre o universo das palavras de sabedoria atribuídas a esse grande homem. Permita que essas frases emblemáticas pintem um quadro de sua mentalidade ousada e inigualável. Esteja preparado para ser inspirado, desafiado e envolvido pelo espírito indomável de Napoleão Bonaparte. Um bom esquema vale mais que um longo discurso. Os homens levam em consideração apenas suas necessidades, nunca suas habilidades. A guerra é uma arte simples e essencialmente prática. A habilidade é de pouca importância, sem a oportunidade. A moral é frequentemente o passaporte da maledicência. É preciso que alguma coisa seja feita para que confessemos ter pensado em fazê-la. Asseguremo-nos bem do fato antes de nos inquietarmos com a causa. Este método é muito lento para a maioria das pessoas, que correm atrás da causa e descuram a verdade dos fatos. Nada é mais difícil, e portanto tão precioso, do que ser capaz de decidir. Há duas forças que unem os homens: medo e interesse. Posso perdoar, mas esquecer é outra coisa. Mulheres têm duas grandes armas: lágrimas e maquiagem. A impaciência é um grande obstáculo para o bom êxito. Os homens são sempre contra a razão quando a razão é contra eles. A vitória não pertence ao mais forte, mas sim ao que a persegue por mais tempo. A melhor maneira de manter sua palavra é nunca dá-la. Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota. Todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Cada hora de tempo perdida na mocidade é uma possibilidade a menos nos sucessos do futuro. A história é um conjunto de mentiras sobre as quais se chegou a um acordo. Nunca interrompa seu inimigo enquanto ele estiver cometendo um erro. Um líder é um vendedor de esperança. A grande arte é mudar durante a batalha. Ai do general que vai para o combate com um esquema. A capacidade pouco vale sem oportunidade. Sabei escutar, e podeis ter a certeza de que o silêncio produz muitas vezes o mesmo efeito que a ciência. O homem superior é impassível por natureza. Pouco se lhe dá que o elogiem ou censurem. Ele não ouve senão a voz da própria consciência. A bravura provém do sangue, a coragem provém do pensamento. O erro está nos meios, bem mais do que nos princípios. O tolo possui uma grande vantagem sobre o homem de espírito. Está sempre contente consigo mesmo. Tenho mais medo de 3 jornais do que de 100 baionetas. É a imaginação que governa os homens. A primeira qualidade de um comandante é a cabeça fria para receber uma impressão correta das coisas. Não deve deixar-se confundir quer por boas, quer por más notícias. O ser humano não tem amigos. Somente os tem os seus sucessos. As verdadeiras conquistas, as únicas de que nunca nos arrependemos, são aquelas que fazemos contra a ignorância. É um dom ser capaz de reconhecer, de um só golpe de vista, as possibilidades do terreno. Uma revolução é uma opinião apoiada por baionetas. Ser grande é ser limitado. Existem apenas 2 espécies de planos de batalha: os bons e os maus. Os bons falham quase sempre, devido a circunstâncias imprevistas que fazem, muitas vezes, com que os maus sejam bem-sucedidos. O amor não passa de uma asneira cometida por 2 pessoas.
O maior orador do mundo é o sucesso. O que eu procuro antes de tudo é a grandeza. O que é grande é sempre belo. Em tudo quanto se empreende, há que atribuir 2/3 à razão e o outro terço ao acaso. Se aumentardes a primeira fração, sereis pusilânime. Aumentai a segunda, sereis temerário. A arte de governar consiste em não deixar envelhecer os homens nos seus postos. A paz é uma palavra vazia de sentido. Do que precisamos é de uma paz gloriosa. Na estratégia, decisiva é a aplicação. Para se pôr fim a uma guerra, como a um amor, é preciso ver-se de perto. Não tenhais, sobretudo, medo do povo, ele é mais conservador do que vós. Num Estado revolucionário, há 2 classes, os suspeitos e os patriotas. A riqueza não consiste na possessão de tesouros, mas no uso deles. A glória é fugaz, mas a obscuridade dura para sempre. Tornamo-nos no homem do uniforme que usamos. Para governar é preciso aproveitar-se dos vícios dos homens, não de suas virtudes. O tempo é o único bem totalmente irrecuperável. Recupera-se uma posição, um exército e até um país, mas o tempo perdido, jamais. Quem sabe adular também é capaz de caluniar. Gênio é quem sabe aplicar a arte da oportunidade. A multidão procura o líder não por sua causa, mas por sua influência, e o líder vai recebê-los por vaidade ou necessidade. Circunstâncias? O que são as circunstâncias? Eu sou as circunstâncias. Nada muda mais que o passado. Dentre os homens que se batem contra a opressão, quantos não gostariam de também poder oprimir? A glória sempre justifica a vitória, qualquer que seja o modo utilizado para conquistá-la. A vitória cabe ao que mais persevera. História é um monte de mentiras juntas. Só há 2 forças neste mundo, o espírito e a espada, mas no final o espírito supera a espada. A alma reina seja onde for. Do fundo das masmorras pode elevar-se até ao céu. A vitória cabe ao que mais persevera. Os sábios são os que mais buscam a sabedoria. Os tolos pensam tê-la encontrado. Acharei um caminho, ou abrirei um para mim. Há ladrões que não são castigados embora nos roubem aquilo que é mais precioso, o tempo. Falo em espanhol com Deus, em italiano com as mulheres, em francês com os homens e em alemão com meu cavalo. Se eu avançar, sigam-me. Se eu retroceder, matem-me. Se eu morrer, vinguem-me. A inveja é uma declaração de inferioridade. Mostre-me uma família de leitores, e lhe mostrarei o povo que dirigirá o mundo. A maior batalha que eu travo é contra mim mesmo. Nada vai bem num regime político em que as palavras contradizem os fatos. Minha grandeza não consiste em não haver caído nunca, mas em haver me levantado sempre. Você nunca saberá quem é seu amigo até falhar. A mulher formosa agrada aos olhos, a mulher boa agrada ao coração. A primeira é uma joia, a segunda é um tesouro. A existência é mais uma maldição que um bem. À medida que mergulhamos nas profundezas do pensamento de Napoleão Bonaparte, é impossível ignorar sua relação com a Bíblia e Jesus Cristo. Com sua mente inquisitiva e intelecto aguçado, encontrou na Bíblia uma fonte de inspiração e sabedoria. Através de suas citações, podemos vislumbrar sua visão única sobre questões espirituais e filosóficas. Ao explorar essas citações, somos convidados a refletir sobre o encontro entre o poder terreno e a mensagem divina. Como Napoleão interpretou e incorporou esses ensinamentos em sua vida e em suas ações, como ele equilibrou a ambição e a conquista com princípios religiosos, essas questões nos conduzem a um território complexo e intrigante, revelando facetas mais profundas da personalidade de Napoleão e de sua visão de mundo. Que essas palavras inspirem sua própria reflexão e despertem a curiosidade sobre o papel da espiritualidade na vida dos grandes líderes da história. Morro antes da minha hora e meu corpo será devolvido à terra e devorado por vermes. Que insondável abismo entre minhas desgraças profundas e o eterno reino de Cristo. Admira-me que, enquanto os sonhos ambiciosos de minha pessoa e os de Alexandre e os de César sumiram no ar rarefeito, um camponês judeu, Jesus, seja capaz de estender as mãos através dos séculos e controlar os destinos de homens e nações. A Bíblia não é um livro simplesmente, é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários.
A religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. A morte é um sono sem sonhos. Uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. Eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo as páginas deste livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência e destruição. Fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da sua cruz. Que felicidade a Bíblia proporciona àqueles que acreditam nela. Que maravilhas admiram aqueles que refletem nela. A alma jamais pode vaguear sem rumo, se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Com todos os meus exércitos e generais, por um quarto de século não consegui subjugar nenhum único continente. E esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por 2000 anos. Em fevereiro de 1821, a saúde de Napoleão começou a deteriorar-se rapidamente e ele se reconciliou com a Igreja Católica. Ele morreu em 5 de maio daquele ano, após confissão, extrema unção e viático na presença do padre Ange Vignali. Suas últimas palavras foram: France, l'armée, tête d'armée, Joséphine. Ou seja, França, o exército, chefe do exército, Josefina. Em seu último suspiro, Napoleão lembra de sua amada França, a grandiosidade de seu exército, seu papel como chefe militar e, acima de tudo, sua inesquecível companheira Josefina. O general e imperador Napoleão Bonaparte deixou sua marca e legado gravados na história da humanidade, que as gerações futuras aprendam com os erros e acertos desse visionário líder, o qual serve de fonte de inspiração a todo aquele que busca por grandeza, sabedoria e coragem.